ainda não ficou tão clara, eu ainda pergunto, eu peço para eles referências. Então hoje, o mercado, o mundo está começando a virar para esse caminho. Tá? Então, por isso, de novo, antes é a nossa vida, depois nosso trabalho. Atrás de todo CNPJ tem vários CPFs, né? Então essa é a dinâmica que eu queria trazer para vocês. E aí, como que esse vacilo me trouxe aqui, né, para esse momento, o vacilo de perder meia milha, né, que eu estava falando para vocês? Olha só que interessante. Como a Ellen disse, o Vitão, acho que ele não citou esse fato, nós começamos lá do Plaza Avenida. Nós tínhamos uma sala lá. Sabe onde era essa sala? Na praça de alimentação. Então, nós sentávamos na praça de alimentação, tinha café, tinha alimentação, tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi, e a gente trabalhou lá durante quase uns 6 meses, sei lá. E aí o cliente ligava pra gente e a gente falava assim, cara, que tal a gente marcar um café aqui no Plaza? Tô aqui perto. Então assim, a gente rodou de lá durante muito tempo. Então isso 2011, tá? E aí, até 2020, em 2020 nós estávamos com 60 pessoas no time, trabalhando feito malucos aqui, insanamente, uma loucura danada, mais ou menos uns 80 clientes na casa. E a gente falava o seguinte, de pessoas, a gente estava indo bem, tá? Porque a gente já tinha um RH interno, estava se organizando super bem para isso. Processos. Nós temos hoje, pessoal, um documento com mais de 90 páginas com todos os nossos processos. Tudo. Então o cara chegou para trabalhar aqui, ele vai ligar o computador, ele vai subir uma campanha, ele sabe exatamente como ele tem que fazer. Tá? Então a gente, por quê? Porque a gente sempre gostou muito de estudar, a gente gostou muito no nosso mercado a gente fala que a gente não escala, a gente escalona. Então a gente cresce, mas o nosso time tem que crescer também. E uma forma que a gente encontrou para escalonar o nosso negócio foi cuidar muito de processo. Para que toda pessoa que chegasse aqui, ela sentasse e começasse a trabalhar assim, como se ela já trabalhasse aqui há meses. Isso encurtou muito o nosso onboarding de novos colaboradores. E recursos, né? A gente sempre tentou olhar para onde a gente deveria colocar grana, onde é que a gente enfia dinheiro para poder crescer. E um detalhe, foi isso que trouxe a pandemia para casa. E pandemia que eu digo, esses caras aqui. Bom, quem viveu, viveu, né? Quem está aqui, se vocês sobreviveram à pandemia, cara, meus parabéns, a gente podia tomar e chorar em posição fetal depois, porque assim, só quem viveu o que a gente viveu pode expressar a dor que é ter um negócio fechado e paralisado nesse período. Só que para prospecta, gente, a gente tem um detalhe, tá? Não foi ruim. Não foi ruim. No primeiro momento, eu lembro até hoje, dia 19 de março, o Edinho Araújo, 18 e 19 de março, o Edinho Araújo soltou o comunicado que o Rio Preto fechou. Nós fomos lá pra fora, olhamos um pra cara do outro, fudeu. Aí a gente falou, cara, não, olha só, vamos pensar, vamos todo mundo pra casa, se tá ruim pra gente, vai estar ruim pra todo mundo, e vai passar em 30 dias. E aí o que acontece naqueles 30 dias, né? Vamos pra casa, e aí acontece uma coisa maluca, que eu vou tentar explicar aqui pra vocês, olha só. Fecha tudo aqui. Essa é a demanda por marketing digital ao longo do tempo. Tá? E um detalhe maluco, em maio de 2020, a gente tem uma queda, depois de maio, ninguém parou, ninguém queria investir. Todo mundo falou assim, para em 30 dias, daqui 30 dias eu faço alguma coisa, tá doido? Não vou fazer nada agora não. E aí o que acontece depois disso? Porra, não vai fechar, não vai abrir, não tem volta. E agora? E aí começa vários picos de demanda, vários picos, né? E aqui, em maio de 21, um ano depois, olha a diferença. Daqui para cá, a gente já estava com praticamente quase 3 vezes, tá? Quase 3 bloquinhos aqui, ó, 3 vezes de necessidade, de demanda de mercado, e aqui foi o nosso erro. O que aconteceu aqui, eu estava com 120 pessoas no time, 120, contratando feito um retardado, não estava conseguindo dar conta de contratar e treinar gente. E olha que eu tinha processo, a gente tinha consultoria, RH interno de prospecção de talentos, enfim. E aí tem um problema. Eu negligenciei 2 coisas. A primeira foi, eu deixei entrar todo mundo. Muito cliente que não estava pronto para ir para o digital, entrou. E esse foi o nosso erro, primeiro erro. Então entrou muita gente que não deveria ter entrado. Não deveria, só que o que acontece? Em um comercial que deveria... Porque pensa, olha como é paradoxo. Eu tenho um time comercial que é bonificado. Todo mundo que quer entrar, ele quer fazer o quê? Meter para dentro.
E eu tenho um time de operações que também é bonificado, mas é bonificado por retenção. Ele só quer segurar dentro de casa quem faz sentido para casa. E aí começa um conflito. A área comercial colocando gente para dentro. Nós, que estávamos fazendo gestão, tínhamos 25 pratinhos para rodar. E a gente começou a ter muita entrada de cliente. Só que, olha que doido, muita gente nova. Eu ainda não tinha me dedicado tanto tempo para automações dos nossos processos. Eu tinha, então, uma boa documentação de processo, um início de inteligência artificial surgindo naquele momento, mas eu não me dediquei em automatizar tudo que eu fazia. Por quê? Olha que doido, né? Naquele momento, imagina o seguinte, esse é um gráfico que eu acho que é muito importante vocês entenderem. Esses eram os meus processos, azuizinhos, e o vermelho era tipo uma gordurinha que você sabe que o teu funcionário está fazendo errado. Ele está fazendo errado, você sabe disso. Só que o que você faz? Você fecha os olhos, você negligencia, você não está nem aí, fala, cara, quer saber? Isso aí não vai me afetar não. Só que o problema é quando você fala de escala. E quando você começa a escalonar o teu negócio, ou escalar o seu negócio, né, depende do tipo de mercado que você vive, esse problema começa a aumentar muito. O teu processo, imagina, eu aqui com 60 pessoas errava pouco, então assim, não sentia, eu ia lá e consertava, ficava tranquilo. Problema, quando eu bato 120, o meu problema está muito grande, está gigante, e eu não tenho mais tempo de voltar segurando a rédea do negócio. Conclusão, uma enxurrada de cancelamento. Eu lembro de um dia, eu não lembro exatamente na época, mas eu lembro nitidamente. A gente ainda estava indo no mercado de máscara. A gente prospecta tinha uma máscara com um logo prospecta. Eu queria me esconder tanto do que estava acontecendo aqui dentro, de tudo que a gente estava passando, que eu vi a máscara ao contrário. Eu falei assim, eu não quero ser reconhecido como alguém da prospecta nesse momento. Eu quero ter paz, eu não quero problema para hoje. Então assim, repara aqui. E aí o que acontece depois disso, tá? Começa uma onda aqui dentro, porque eu contratei uma consultoria, mas não foi uma consultoria qualquer, foi uma consultoria industrial. Porque eu liguei, cara, comecei a ficar desesperado, a gente começou a falar, cara, o que está acontecendo? Barco furado, colocava cliente, saía cliente, colocava cliente, saía cliente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente liga para uma consultoria e, gente, eu estou abrindo para vocês coisas que doem na carne, porque eu sei que vocês podem viver por isso, ou podem viver isso, ou já viveram isso em algum momento. Tá? Então, é a nossa maior fraqueza, nosso maior fracasso em 13 anos de história foi esse. O que acontece aqui é que chega um consultor pra gente, eu contratei um cara de indústria, por quê? Eu não queria um cara de serviço, eu queria um cara de cronoanálise, eu queria que alguém sentasse aqui e medisse exatamente quanto tempo um criativo leva para produzir uma arte. E aí vocês podem pensar, pô, mas criativo, David, que história é essa? Criativo gosta de criar, pressiona ele para você ver. Perdão, gente, para vocês eu posso falar, foda-se, eu quero saber exatamente quanto tempo esse cara vai levar para produzir. Mas ele vai ter criativo que não vai aguentar. Tchau, beleza, vai para casa, tá tudo bem. Não faz sentido para a operação. Eu preciso, o negócio é nosso, a gente precisa ter margem, senão sabe o que acontece? Acontece uma coisa que aconteceu comigo. Quem era bom começou a sair, porque eu não conseguia pagar bons salários, porque eu estava pagando gente ruim, gente merda. Por quê? Porque eu não estava olhando para processo, para escala, para automação, eu não estava olhando para isso. E aí acontece um cara, um consultor, eu lembro até hoje, Alexandre Amber, maravilhoso inclusive. Ele senta comigo e falou assim, você não precisa de 120 pessoas, você precisa de 48. Eu devia ter começado essa apresentação com o número 48, inclusive, para vocês. Mas ele falou, cara, 48 pessoas. Eu falei, caralho, que jeito. E olha, eu já estava com, sei lá, 10, eu não sei quantos anos de mercado já, 8 anos de mercado, não lembro agora. Assim, fazia isso com muita facilidade. E, sinceramente, a gente não é tão ruim assim de modelo de negócio. Eu falei, cara, que jeito. E aí eu ainda brinquei com ele, falei, truco, vamos apostar então. E era 48. O que acontece ali, ele chama então, vem com a equipe dele, começa a cronometrar a galera, vários caras saíam, várias pessoas pediram para sair, vários caras eu tive que tirar, só que isso aconteceu, o grande problema está aí. Eu tirei 60 pessoas em 6 meses. Então eu pagava, e não foi uma por mês, foi uma leva de, sei lá, 30 no primeiro mês e uma leva de 30, mais 30 no sexto, sétimo mês, sei lá.
Só qual é o problema disso, gente? Quem demite sabe. Eu paguei, na média, R$8.000 por cada demissão. Tá? Porque aí você vai pagando, Vitão, meu, tá acabando o dinheiro deles. O que a gente vai fazer? Foi R$572.000 só de demissão. Por um erro estratégico. Vender quase me quebrou. Pode falar, quase me fodeu. É isso. Entendeu? Então, vender mais, escalonar o nosso negócio, quase levou a gente para o maior momento da nossa história, levou a gente para o nosso pior momento. Né? Então, assim, lógico, a gente conta os nossos compromissos, o funcionário era prioridade, E aí o que acontece? O que vocês sabem que acontece? Olha só, nós não precisávamos ter passado por isso, porque, de novo, foi burrice nossa. Tá? Mas aqui um detalhe importante. Para os demitidos, olha só o efeito disso. 60 pessoas demitidas que eu tirei do mercado para vir para cá, tá? Então não tinha mão de obra, era um mercado escasso. Então eu ia tirando de concorrente, eu ia tirando de empresa, eu falei, cara, vem. E aí 6 meses depois esse cara falou, cara, como assim você está me demitindo? A gente passou por dias aqui e falou, cara, eu não quero fazer mais nada hoje, chega, eu vou embora. Aluguei o Airbnb no meio do mato, fiquei lá, depois que passou tudo isso, fiquei lá um tempo, cara, não é o que eu quero na minha vida mais. Eu decidi comprar um sítio, né? Então eu não quero mais isso. E aí o que acontece? Para quem ficou também desesperado aqui, todo mundo desesperado, eu vou ser o próximo. Tanto é que na última leva de demissão a gente chamou todo mundo e falou assim, acabou, fiquem tranquilos. Acabou, não vai ter mais demissão, essa é a nossa palavra para vocês, daqui para frente vamos voltar para o trilho, tá? Clientes que se foram, o cara que foi embora, aconteceu um negócio muito doido, eu contei essa história em um outro evento, no final chegou uma pessoa que trabalhou com a gente nesse período e falou assim, cara, eu não consegui entender o que aconteceu com a gente dentro da Prospecta naquele período, e hoje para mim ficou muito claro. Essa pessoa, da minha igreja, enfim, a gente tem um puta contato, e ela falou assim, cara, eu não tive um bom resultado naquele momento, e eu não consegui entender. E hoje, você me explicando o que aconteceu naquele momento, eu falei, caralho, tava lá. Exatamente, eu vivi isso com você, David. Foi assim, muita gente viveu, e muita gente hoje tem essa percepção, né? Então quem está lá no mercado, eu ainda estou trabalhando limpeza de imagem daquilo que aconteceu em 2021. Além disso, pessoal, clientes que se foram, o mercado que não era nosso cliente começou a ouvir, o que está acontecendo? Ih, está quebrando. Nossos concorrentes dando risada, nossos concorrentes comemorando. Financeiro. Não precisa nem falar, né? Que a gente derreteu o caixa. Todo o nosso custo fixo que a gente tinha provisionado, cara, vamos fazer certinho, vamos guardar a provisão, derreteu. E salários. O que acontece aqui foi um efeito... Dois efeitos aconteceram aqui. O primeiro deles é para quem o que aconteceu até aquele momento. Como eu contratei muita gente, eu negligenciei pagamentos melhores para quem era bom aqui dentro. Então, automaticamente, quem estava aqui estava ganhando pouco. E eu perdi gente boa porque pagava pouco. Quando a gente fala de colaborador, né, a gente fica pensando assim, vou tentar pagar o menos possível para melhorar a minha margem. Só que o que acontece? Igual a gente está aqui no ar-condicionado, trabalhando bonitinho, o cara que está fazendo home office agora, ele também quer um conforto, ele também quer família, ele também tem filho para criar, ele também tem um Davi na casa dele. E a gente negligenciou esse ponto de vista durante anos aqui dentro. Tá? E aí o que acontece aqui foi, depois da virada de chave, a gente começou a rever todo esse cenário. Né? A gente vem revendo isso a cada semestre. E aí, como eu disse para vocês, o jeito duro de aprender que vender mais é importante, mas não é tudo. Inteligência artificial para redução de custo e aí eu vou trazer isso para vocês, como a gente vem implementando isso aqui dentro e dentro de alguns clientes nossos. E aqui é o seguinte, por que eu vou bater tanto em redução de custo? Muita gente vai falar com vocês sobre inteligência artificial para escala, para vender mais, incrível, vai dar, tá? Tudo certo. Mas aqui nesse momento eu quero trazer o seguinte, a empresa de vocês, ela fatura 50, tá? Tá tudo certo, ela fatura 5 milhões, tá tudo bem, mas a lógica é a mesma. E ela tem um lucro de 10%. Mas a minha é 20, a minha é 70. Cara, de novo, hipótese. Você tem uma última linha de 5 mil. Logo, 45 mil reais é custo para você, fixo, variável, investimento, não tem problema. 45 mil de custo. Qual é o detalhe?
Se você falar o seguinte, David, eu quero sair de 5K de última linha para 10 mil de última linha, o que eu faço? Se você sentar com várias pessoas, cara, não, escala, pô, vamos fazer esses 150 mil virar 100. Só que qual o problema de 50 mil virar 100? Você tem que vender 100% a mais. E quem está aqui sabe que não é fácil vender 100% a mais. Tá doido? Eu faturo meia milha, eu quero faturar 1 milhão agora por mês. Imagina o tamanho da força que você vai ter que fazer, o investimento em mídia, não sei o quê. E às vezes o teu negócio nem tem maquinário, nem tem braço para suportar isso tudo. Então assim, quando a gente fala disso, a gente fala, cara, se eu diminuir meu custo em 11,5%, eu vou descer meu custo fixo para 39 e pouco, logo sobra 10. Você não queria 10? Essa é a conta. Então, qual é o jogo que vocês estão escolhendo jogar? E agora eu trago para vocês o seguinte, qual é o jogo que o outro sócio de vocês está querendo jogar? Porque isso é mais importante. Porque não adianta um está querendo puxar para meia milha de faturamento e outro está querendo puxar para 10 mil de lucro líquido. Vocês vão ter que se entender. A gente vai precisar discutir. Então, aqui a gente tem esse processo, né, de discussão. Vem, a gente vai para onde? Aqui a gente chega, inclusive, a incluir as líderes nessa discussão. Vocês querem ir para onde? Vocês querem o quê? Por quê? De nada adianta os sócios discutir, entender que faz sentido e o time não comprar. Então, essa discussão começa aqui, ó. Redução de custo, e agora a gente vai entender uma lógica. Usos práticos para a experiência do cliente. Então, agora começa... Bom, gente, essa introdução toda foi para explicar para vocês o como a gente negligenciar isso tudo fez mal para a gente. E agora eu quero trazer para vocês como aplicar isso no negócio de vocês, beleza? Então, seguinte, aqui é um print do mapa de Rio Preto para lojas de colchão. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas no miolinho aqui tem a Badba City. E na Badba City eu tenho, parece que tem mais, sabe quando a gente brinca, tem muito boteco nas esquinas, assim, ó, ali tem muitas lojas de colchão, né, dentro da Badba City. E o detalhe, cara, quem está na Badba City está tentando, né, sobreviver. E aí, a gente está falando então sobre competição. Vocês estando aqui, né, que tem a regra um negócio por um segmento aqui dentro da rede e tal, e aí qual é o detalhe? O mercado não é assim. Vocês estão com 50 caras ao lado de vocês e o pau fechando. Você abre o Instagram de vocês e só vem concorrentes de vocês. Então assim, qual é o movimento agora? A gente precisa ser mais eficiente. E aqui está um exemplo de um projeto que está sendo desenvolvido para uma loja de colchão. Tá? Isso aqui está utilizando a API do WhatsApp e uma central de atendimento. Mas esse aqui é um exemplo, e é o primeiro exemplo, tá? Vou trazer para vocês mais um pouquinho. Esse é o mais simples, inclusive. Aqui, quando algum cliente manda qualquer tipo de mensagem, começa uma central de atendimento, um robô, a atender esse cara de forma tranquila. E ele vai dando opções. Essa é a primeira questão. Imagine que vocês estão aqui agora parados e falando comigo. Vocês não estão mexendo no celular. Se tem alguém pedindo orçamento para vocês, vocês não sabem o que ele está pedindo. E o grande problema é que vocês demorarem para responder, muitas vezes, principalmente para quem vende ticket baixo, produtos que não tem, que com um alto nível de competitividade de mercado. Esse cara vai ser, ele pode não comprar do seu concorrente ainda, mas ele vai ser encantado rapidamente pelo seu concorrente. E a gente sabe que às vezes a gente prioriza o atendimento, a gente não tem tempo. Não tem tempo. Então assim, teoricamente, se o seu concorrente está encantando o seu cliente antes de você, você está perdendo venda. E nesse caso aqui, eu vou dando opções. Você quer cama de casal? Você quer... Depois disso, eu pergunto para o cara se ele quer a densidade. Você quer mais duro, mais firme, intermediário? É para criança? E aí eu começo a encaminhar para esse cara fotos e vídeos dos produtos que eu tenho. Lógico, não necessariamente, essa versão inclusive nós já desfizemos. Por quê? O cliente ele não quer ver a foto. Ele quer ter um contato com o vendedor. Então a gente já trocou essa experiência por um vídeo do vendedor apresentando o colchão. Não vai mais a imagem, vai o vídeo. E aí aqui é o seguinte, a cada resposta que esse cara vai dando, eu vou apresentando. E um detalhe, tudo que ele está respondendo está indo para o CRM. Está indo para o sistema onde o vendedor está vendo tudo isso ao vivo, tá, gente? Isso é um ponto importante. Não é que eu tirei o vendedor está deixando a máquina trabalhar rapidinho ali, porque às vezes ele está passando orçamento, tá, não sei o quê, mas ele está vendo tudo acontecer. Então não é uma questão de substituição, é encantamento aqui agora, tá? E aí, muita gente pode falar o seguinte também, fala, David, mas eu não gosto da experiência do robô. A questão aqui agora não é sobre o que você gosta, é sobre o que o seu cliente precisa. Tá? Então assim,
tecnicamente, você não é a sua persona. Você precisa lembrar disso. Você vende para uma pessoa que não necessariamente é igual a você. Tá? E às vezes a gente confunde essa decisão justamente porque a gente não quer implementar tecnologias, porque a gente acha que o nosso cliente não vai se adaptar. E aí um ponto importante foi o contato. Então tem um cliente nosso que fez isso. No primeiro contato eu já pergunto para ele: você quer receber o nosso catálogo online ou você quer falar com o vendedor ao vivo? E ele resolveu o problema. Mas repara que 40%, 50% da demanda foi para o automático, 40%, 50% a menos de demanda para o vendedor. O vendedor não é que ele vai ser demitido, ele vai priorizar aquilo que ele vai fazer. Ele vai falar com quem importa, com quem de fato está avançando na solicitação. Tá? E aí vocês podem pensar assim: pô, David, legal, tal, mas não é o suficiente, eu quero mais. Então assim, qual é a dinâmica aqui agora? Antes disso, só para explicar, esqueçam, vocês não precisam decorar isso aqui, nem quero que vocês aprendam. Mas o ponto importante é assim que é construído um robô, com um sistema de fluxo. Se o cliente responde uma coisa, vai para cima. Se o cliente responde outra coisa, vai para baixo. Simples. Então é assim que a lógica funciona. Quando vocês forem conversar com alguém que vai construir isso para vocês, ou vocês mesmos, que podem sair daqui, inclusive, e procurar ferramentas assim, e querem implementar, é assim que vocês vão implementar. Tá tudo certo. Se o cliente responder que quer receber online, eu mando ele para cá. Se ele quiser que não, eu quero falar ao vivo de alguém, ele fala, desce para outro caminho. Tá? Então é assim, por ramificações. Tá? E aqui, essa daqui, menos ainda, não quero que vocês entendam a lógica, entendam como funciona, mas eu quero que vocês aprendam a lógica. É outra ferramenta, e essa outra ferramenta funciona igual. Então assim, o que eu quero trazer aqui não importa a ferramenta que vocês vão usar, todas elas estão funcionando do mesmo jeito. Tá? Todas elas têm a mesma mecânica. Então, esqueçam a parte operacional, só entendam a lógica. E aqui, mais um caso. E aí, nesse caso aqui, recondicionamento de bobinas. É o seguinte, quem já andou de moto grande, então tinha uma, sei lá, uma F800. E aí essa F800, ela tinha uma bobina que custava R$600. E o recondicionamento dela, sei lá, é 150, R$200. O que acontece? Quando ela queima, eu não quero comprar uma nova, eu vou mandar para alguém recondicionar. Só que o usuário, muitas vezes eu sou o usuário final, mas também tem o mecânico que compra. E a gente está atendendo uma empresa aqui de Rio Preto que recondiciona essa bobina. Então é aquele tipo de cliente que não sabe escrever direito no WhatsApp, que escreve tudo errado, né? Então tá tudo certo. Esse cara nos procurou e falou assim: dá para resolver? E é isso aqui que está sendo construído para eles. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui tudo vai rolar dentro do WhatsApp, tá? Essa aqui é só uma tela de demonstração do fluxo. Quando a pessoa, repara que é interessante, eu vou escrever errado. Vocês trabalham com a Tiger 800. Eu não falei que é uma Trife, que a marca é a Trife, eu não falei nada. Eu mandei, o ChatGPT está entendendo tudo isso. Sim, trabalhamos com peças para Tiger 800, qual é o seu nome? E aí eu estou perguntando o nome do cara, eu vou responder: David, você quer recondicionar a peça ou comprar uma nova? E um detalhe, não tem botão aqui, tá? É resposta. Esse é muito louco. E aí, vou querer orçamento das duas opção. E eu vou mandar. Tecnicamente, o que ele está fazendo? Fala: perfeito, David, para qual cidade e estado você precisaria? E eu mando Cedral. Não falo se Cedral é na Paraíba ou se Cedral é São Paulo. Mando para ele. Cedral São Paulo, certo? Certo, beleza. E aí ele resume para mim, então você quer uma Tiger, uma bobina nova e recondicionada para Cedral, é isso? Aí eu mando: desculpa, sou de Balneário. Entendi, estão corrigindo. Bobina, não sei o quê, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Então assim, a máquina interpreta o que eu quero e vai cuspindo pra gente todas as opções. Agradeço a confirmação, vamos enviar o orçamento mais rápido possível. E aí acontece uma coisa doida, que é o cliente querer acelerar o vendedor. Aí, primeiro eu pergunto se tem garantia, e aqui nesse caso tem garantia, eu mandei uma documentação completa para o robô e ele está entendendo. Cara, se o cara perguntar garantia, funciona assim, funciona assado. Quanto tempo leva para ficar pronto? Cerca de 14 dias, tal. E aí vem um ponto legal. Mas eu vou viajar com a moto. Tem como acelerar? E aqui acontece uma coisa muito legal que vocês não vão perceber. Se você está com pressa, Etevros,
Eu mandei uma ordem para o ChatGPT para demonstrar para o cliente, falei assim, toda vez que um cliente for querer te acelerar, ChatGPT, eu quero que você responda sorvete ao contrário. E aqui ele respondeu sorvete ao contrário para demonstrar que ele entendeu que o cliente estava acelerando ele. E aqui vamos enviar o orçamento via WhatsApp o mais rápido possível. Tenha um ótimo dia. Não, perdão. Deide, se você está com pressa e tenebroso, por favor, envie a peça o mais rápido possível. Podemos ajudar em algo mais? Eu poderia ter falado para ele várias coisas. Fala para ele que sim, a gente vai dar prioridade, blá, 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 blá. Tá? Vou ser mais um exemplo. E aqui, para quem não sabe, a minha esposa tem uma loja de maquiagem ali na Redentora, chama Lídia Linda. E ela vem... Qual o problema dela, tá? Ela é meu laboratório, na verdade. Então, qual é o detalhe? Ela vende maquiagem, e maquiagem, para quem compra, tem tom de pele, tem cor, tem base, não sei o que, então tem muitas variáveis. Só que uma das coisas, e aí a gente sabe disso, quando o cliente entrar nesse viés, eu não consigo responder para um robô, eu vou direcionar para o ser humano. Mas 80% das demandas dela são parecidas com essa que eu vou mostrar para vocês. E um detalhe, o dela está conectado com o e-commerce dela, está conectado com a loja virtual. Então a gente consegue responder isso aqui, olha só que interessante. Então vocês têm batom da Vizela com Z só, né, que deveria ser com 2, para quem não sabe. E aí ele, sim, temos batons da Vizela e ele já entrega. Essa velocidade, gente, é a velocidade real do negócio, está acontecendo em tempo real. Então, batom em bala e o batom líquido. Já me passou os preços, inclusive, tá? E um detalhe, eu já falei que parcela em 6 vezes, tem, enfim, blá, blá. E quanto fica para entregar? Foi a pergunta que eu fiz. Para Rio Preto, e aí ele falou, perfeito, para São José do Rio Preto oferecemos frete grátis acima de R$149. Você gostaria de incluir algum outro produto? Aí, olha só o que eu mando. Queria 4 batom em bala, então, tá? Daria o total? Claro, 4 unidades de batom em bala, não sei o quê. E aí é o seguinte, ainda faltam R$23 para atingir o valor de frete grátis. Solo. Eu não estou pondo a mão. Tá? Tecnicamente, ele está entendendo. E aí eu mando para ele, manda 5 PFV, por favor. E aí ele fala, legal, com esse valor você atinge o valor mínimo necessário para o frete grátis. E ele fez a conta aqui, batom líquido 5 vezes, 31 e pouco, R$157. Sim, pode finalizar. Então, isso aqui, gente, acontece... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não lembro. Isso aqui acontece desse jeito, é assim que a gente constrói um fluxo desse. São menos interações de robô, mas a gente está ligado ao ChatGPT. E nesse caso, essa interação deve ter custado para ela uns 16 centavos de real. Tá? Então assim, a interação inteira. Somando a API de WhatsApp, somando o ChatGPT, enfim, tá. Então, isso aqui para ela deve ter custado aproximadamente isso. De 16 a, 24 centavos, mais ou menos, depende um pouco do tamanho da resposta. Tá? E não se prendam a isso, tá? Mas isso aqui é um print de como funciona o robô que a gente escreveu. Porque, na verdade, nesse caso, a gente escreve o que a gente quer. E aqui você é a Gabi, assistente de vendas da Lídia Linda, as orientações são... E aí eu passei uma série de orientações. Imagina que é como se a gente estivesse treinando um colaborador. Então, para quem trabalha, a gente estava conversando ali fora, depois eu quero trazer esse papo aqui para vocês. Para quem trabalha com energia solar, meus amigos aqui, assim... Se o cara chamar e começar a conversar comigo, eu posso desenvolver uma conversa, uma pré-conversa. E um detalhe importante, não precisa ser a conversa inteira. Pode ser só uma pré, só um diagnóstico. Cara, me manda uma foto da sua conta de energia, me fala, você hoje já tem um sistema de energia solar ou não tem? Então são as perguntas que ele treinou a vendedora dele, se ele coloca isso no robô, ela vai fazer esse pré-atendimento. A hora que ela perceber que ela não está fazendo mais sentido para a conversa, ela se afasta. Está tudo certo. E ele assume dali em diante. Então, isso, para quem quer criar novas experiências de atendimento, porque vamos pensar, 20, 25 mil, 35 mil um projeto, vamos falar assim? Beleza. Então, vamos pensar o seguinte, é um ticket médio alto que eu quero comprar com quem me dá confiança. Não é só uma questão, porque eu até te perguntei sobre o suporte, porque assim, me preocupa instalar um produto de 30 pau em cima de casa e depois eu não ter assistência para resolver um problema que... chuva preta e não parou de funcionar. Então imagina, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que pensar. É lógico. E o consumidor de hoje, gente, está cada vez mais ágil, está cada vez mais aberto para esse tipo de situação. Tá? E aí, cuidado, API de WhatsApp. Quem aqui já usa uma solução como essa de atendimento? Perfeito.
A sua é API oficial ou não oficial? Não oficial. Perfeito. Agora, e é por isso, esse é um, não quero causar terror, pelo amor de Deus. Eu até tenho uma dúvida para te fazer. Eu instalei a solução, acho que faz uns 10 dias. Eu estou testando para fotografar com vocês no meu prospecto. Na hora de encaminhar, você acha que é mais legal jogar direto para o site ou montar o catálogo para a pessoa se sentir no WhatsApp? Não é chato encaminhar para jogar, pegar a pessoa do WhatsApp e jogar ela para o site? Me conta mais. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero ver brincos dourados pequenos. Eu posso deixar um catálogo para o robô enviar para ela, ou eu posso pegar o link do site onde tem brincos pequenos e enviar para ela. Vai muito de acordo com a tua estratégia de crescimento. Eu vou te trazer um pouco mais. Mas assim, ó, quando a gente mantém o cara dentro do WhatsApp, é mais interessante porque ele não tem fricção. Ele está recebendo ali e já te responde. Gostaria dessa, gostaria daquela e tudo mais. Só que o que acontece? A gente tem um problema no WhatsApp que é a montagem do carrinho e o ticket médio do carrinho. Por quê? Ela vai ver 5 peças, 10 peças, eu gostei dessa, me manda, mas ela não viu o restante. Ela não navegou pelas outras categorias. Vale muito, muito mesmo, o teste para entender o seguinte. Que eu prefiro, então não é nem o que a gente gosta, o que eu prefiro, é a minha opinião pessoal. Eu prefiro dar para ela um cupom para que ela finalize a compra dentro do e-commerce, para doutrinar ela cada vez mais a utilizar o seu e-commerce. Por quê? Mesmo utilizando a API não oficial, e é um cuidado que eu vou falar desse cuidado já, que não tiver um custo por conversa iniciada, ainda assim é um canal que vai tirar muita fricção com o teu vendedor. Você vai ter que ter um vendedor ali que é atento, né, para ficar supervisionando o que esse cara está mandando, se ele quer o pedido, se ele não quer. Então assim, eu particularmente não gosto muito disso. Uma vez que o cliente compra o seu produto no seu e-commerce, ele aprendeu. Ele passou o cartão uma vez, ele conheceu você. Então, um exemplo disso alguns casos que eu vivo é o seguinte, quanto custa, tá? Quanto custa o seu brinquinho mais barato? De custo. Mais baratinho, mais R$10. Então imagina o seguinte, hoje, se você pegasse 100 brincos, né, 100 brincos, ia te custar R$1.000, é isso, né? 100 brincos, e desse de graça nas compras acima de R$100 para quem compra no site, já valeria como um bom gatilho para que as pessoas comprassem dentro do site e assim conhecessem a tua lógica de passar o cartão. Passou o cartão, recebeu, não sei o quê. Então, é o que eu faria nesse movimento. Faz sentido? Aí é o seguinte, aqui, só para falar um pouquinho sobre essa questão da API oficial e não oficial, quem já usa, provavelmente usa a API não oficial, e eu quero trazer para vocês um cuidado. Não é o fim do mundo, mas olha só. É um sistema que geralmente a gente bate QR Code, né? Então funciona, bipa o QR Code aqui, qual é o detalhe? Quando a gente bipa o QR Code, o que a gente está fazendo? Usando um sistema que o WhatsApp, que a Meta, que é a dona do trem, fala assim, não é o certo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Ela cobra, eu vou mostrar para vocês o custo disso, ela cobra por disparo de mensagem. Ela cobra na API oficial dela, quando você contrata a API dela. Então, se ela cobra, ela não quer que os não oficiais vivam, respirem. Ela está numa eterna briga, numa eterna caça de gato e rato para derrubar isso aqui. Então, você, quando vai para uma solução como essa, precisa ter primeiro consciência de que vai passar por instabilidades. Se para você tem instabilidade, está tudo bem, então está tudo certo. Não tem problema. David, eu não recebo muitas solicitações de WhatsApp, então assim, está tudo bem, de vez em quando, caso dê um probleminha ali, eu pego meu WhatsApp aqui, está tudo certo, porque é mais barato. Ponto importante. Eu não julgo nem o negócio nem o bolso de cada um nesse momento. Está tudo certo, mas lembre-se do risco. O segundo risco pode acontecer nessas andanças da vida, o WhatsApp identificar que você está fazendo o uso de uma API não oficial e bloquear o seu WhatsApp. Primeiro bloqueio, 24 horas de bloqueio, você pode ter um e-mail para pedir o desbloqueio e tal, mas vocês só vão dar valor para isso o dia que perder o WhatsApp. Porque acontece, assim, e a gente vê isso acontecendo, tá? Então, David, mas quantas vezes aconteceu isso com vocês? Nunca. Nenhum cliente nosso até hoje perdeu um número de WhatsApp por conta desse tipo de bloqueio. Bom, mas eu vivo isso o tempo todo. Por quê? Porque a gente recomenda o cliente, não faz spam, não faz disparos em massa. Mas a gente ouve isso o tempo todo. A gente está nas comunidades dos desenvolvedores e, cara, é o tempo todo alguém perdendo o número. Nós não sabemos o que essas pessoas fizeram para perder o número, mas é possível.
Tá? E aí, trazendo aqui para vocês, quanto custa usar a API oficial? Quem aqui recebe mais de 500 leads por mês? Repara? Pouca gente. Então, olha só. O custo por iniciar uma conversa é de 0,008 centavos de dólar. Traduzindo, 5 centavos de real. Para 1000 janelas, o que é janela, tá? WhatsApp. Desculpa ser um pouquinho técnico nesse ponto, mas é importante contar isso para vocês, para que vocês não sejam enganados pelo mercado. É mais barato, não oficial, é para vocês aprenderem. 1000 janelas, o que é uma janela? O WhatsApp ele não cobra por troca de mensagem, vai e volta, ele cobra por janela. Então, Carol me mandou uma mensagem, abriu uma janela de 24 horas comigo. Durante 24 horas eu posso falar um monte de coisa com a Carol, cobrou uma janela. Quando virar essa janela, eu vou pagar mais 5 centavos. Então, a gente tem que lembrar disso. Esse é o primeiro detalhe. David, mas quanto isso custa? Gente, 1000 janelas é muito mais do que vocês conversam no mês pelo volume de lead que recebem. Tá? Dá 41 janelas abertas por dia. Esse valor aqui dá 50 por mês. R$50 de API oficial. Então assim, reparem que é um investimento que prevê sono para você, sono tranquilo. A gente fica preocupado de perder o número, não sei o quê. De novo. Seu nome, desculpa, perdão? Maiara. Maiara está super ok. Não, caiu alguma vez a ferramenta para você? Repara. Maiara, segue, beleza. Quando você perceber que faz sentido para o teu negócio ir para uma ferramenta de API oficial, talvez compense você conversar com a equipe e discutir, cara, que tal a gente ir para o oficial e tudo certo? E qual é a mensalidade? Geralmente 290, R$300 por mês de ferramenta. Tá? Então, de ferramenta, você paga quanto hoje? Eu pago 250 porque eu vou ajudar ele a fazer propaganda, é R$500. Beleza, então assim, tem ferramentas que começam a partir de R$300 por mês. Tá bom? Então, atenção. É só atenção. Não é um grande problema da vida agora. Mas eu não gostaria que vocês perdessem o número, só tomem cuidado com isso. E um ponto importante. Gente, eu vendo também a solução da não oficial, tá? Então, eu preciso... porque eu também uso o argumento de que cai, mas eu nunca tive um problema como esse. Tá bom? Se você usar com consciência, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é assim que a galera vai se comportar quando você indagar esse tipo de questão, tá bom? Cara, Maiara, você tá usando de boa, tipo, a chance de dar pau pra você é pequena. Repara que a diferença de preço é pequena, perto do risco. A gente jogar isso para o que seja que fosse R$100, eu falei de 50, que fosse 100. Em um ano, a gente está falando de R$1.200 no ano para ter vida, para ter paz, para ter tranquilidade, nunca dá merda. É o que eu penso. Na verdade, não compensa. E você também vende oficial, como funciona? Oi? Como que Sim, funciona? a gente faz implementação de oficial, enfim. Aqui, só para vocês entenderem, nós não escolhemos ferramentas. Nós primeiro sentamos com vocês, vocês vão contar o problema, a gente fala, no teu caso, essa ferramenta que é mais interessante, essa daqui é mais interessante. A gente tem uma solução da casa, inclusive faz isso. E aqui na casa eu tenho API oficial e não oficial. Então assim, para mim, não faz diferença em como vai rodar o teu negócio. Esse é o principal detalhe. Tá bom? É isso tudo? Você pode ir. Ih, gente. Não, pode ir. Então tá. Aqui, esse é um exemplo, tá, Carol, Maiara? Esse é um exemplo da ferramenta que tem API oficial e vários vendedores na mesma ferramenta. Esse é um detalhe importante. Por quê? Você consegue também, gente, ter histórico e gráficos de como estão sendo essas conversas, quanto tempo o vendedor está levando para falar com o lead e assim por diante. Então, isso é importante. Eu vou tentar dar uma aceleradinha nesse ponto, porque é algo mais técnico. Visão geral dos agentes, então eu consigo ver quanto tempo a galera está levando para conversar. E aí eu começo a falar com vocês, então eu falei agora sobre experiência, atendimento, alguns já viram, alguns já aplicaram. Agora eu vou falar de monitoramento. Olha só que legal. Isso aqui, não sei se vocês olharem para trás, são os meus testes de monitoramento. Dá uma olhadinha lá só para vocês entenderem. Do lado esquerdo, eu tenho uma tela preta e vermelha. Ela está desatualizada porque a gente não ligou os servidores hoje, tá? Por conta da conversa aqui com vocês. Mas ela está aqui explicada aqui na tela. Olha só que legal. Aqui
Aqui eu printei isso aqui hoje cedo para trazer para vocês. Algo aconteceu aqui. Cadê o Vitão? Alguém sabe dele? Ah, voltou. Não sei exatamente o que aconteceu. Aqui só para vocês entenderem o que é esse monitoramento. Quem aqui trabalha com grupos de WhatsApp com o cliente? Faz grupos de WhatsApp com o cliente. Beleza, então imagina o seguinte. Tenho meus grupos com o cliente, então aqui na Prospecta, nesse dia aqui, quando eu printei, tinha 117. E aí, qual é a dinâmica? Cada um desses rostinhos aqui, ó, é um atendimento. Tá? E o que eu faço? Eu criei, e isso aqui, de novo, não é para vocês entenderem, quererem fazer, não precisam, porque tem soluções do mercado que fazem isso, mas é para vocês entenderem o quão possível é. Nós pegamos um número de WhatsApp, colocamos dentro desses grupos que a gente monitora. Nesse dia eram 117 e cada um dos rostinhos era um atendimento. E esse cara, então por exemplo, nesse caso aqui, ó, a Marcelane atende 12 clientes, 3 desses clientes estavam em dia, quando eu printei, na hora que eu printei, e 8 estavam fora do prazo. O que é um fora do prazo para mim? A Fernanda tem a obrigação de chamar esses clientes a cada 2 dias, mesmo que esteja tudo bem. Eu quero que ela fale com o cliente para noticiar qualquer coisa. Tá bom, tá ruim, não importa, tô aqui. A Fernanda estava atrasada em 8 desses casos. Tá? Então, como a gente está com o servidor desligado, né, por conta disso. E aí, isso aqui, todo dia às 7 da manhã e às 2 da tarde, chega um e-mail pra gente. Não, perdão, pra gente não. Pra Fernanda. Fernanda, você está atrasada com esses grupos aqui, o que você vai fazer? Lá dentro, nas gestoras da Fernanda, as gestoras também recebem uma notificação. Fernanda, ó, cola na Fernanda lá que ela está atrasada. Então isso é para manter o relacionamento com o cliente sempre vivo. Porque às vezes a gente sabe que vocês têm agência, trabalham com agências também, sabem, nem sempre as coisas estão boas. Muitas vezes estão lá, pô, mas não tá bom, o lead não tá não sei o quê. É normal, isso acontece. O que dá desespero na gente como dono é sentir que ninguém está olhando. Então isso aqui faz com que a gente fique o tempo todo cutucando. Ó, você está vendo? Você está me devendo tal coisa. Então, esses monitoramentos, gente, a gente faz com... A gente deve gastar uns R$100 por mês com isso aqui, disso como solução. Então, é para trazer para vocês um pouco da dinâmica de como isso funciona. Mais um detalhe. Eu consigo ler todas as conversas dos grupos automaticamente. Então eu não preciso estar dentro desses grupos acompanhando ali de perto o que está acontecendo. Fica mais prático. Mais um detalhe. Resumo. Quem aqui tem mais de um negócio? Perfeito. Quem aqui, se eu perguntar hoje, ó, pessoal, quanto falta para a gente bater a meta do mês? Todo mundo, quem aqui já sabe de cabeça? Beleza. Olha só que interessante. Isso aqui, nós temos um grupo de WhatsApp que está conectado ao nosso CRM. E todos os dias, eu não sei que hora que está, deve estar, sei lá, 7 da manhã, e ele já fala para a gente do nosso CRM, que tem 97 oportunidades em aberto, 7 paradas no primeiro estágio, 18 reuniões agendadas, 35 oportunidades enviadas, 2 quentes e previstas para o mês, eu tenho 2. E aqui, as vendas do mês. Isso todo dia, 7 da manhã, chega no meu WhatsApp. Sem eu ter que perguntar para ninguém, sem eu ter que abrir meu CRM, sem ter que abrir meu caixa, sem eu ter que abrir nada. Mais um detalhe. Produtividade. Quem aqui tem loja? Perfeito. Olha isso aqui que interessante. Então, quem compra dentro da loja de vocês, Stack Shop, né? Então, beleza, vamos pensar o seguinte. Stack Shop, de quanto em quanto tempo um cliente compra com você? Em média. Perfeito. Então, tem cliente que é só no dia dos namorados, né? Tem cliente no seu presente e tal. Perfeito. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar esse cara de uma vez por mês, ou vamos pegar o cara de uma vez por ano, vamos pensar o seguinte, se esse cara compra uma vez por ano, vou dar um exemplo, então, vou usar agora como exemplo da minha esposa, loja de maquiagem. Lá é de 2 em 2 e de 3 em 3 meses. Tem menina que compra toda semana, mas a média lá é de 2, de 45, quase 50 dias. Então o que acontece? Qual foi a nossa discussão? Vamos encurtar esse tempo. Eu quero que a menina compre de 30 em 30.
Então, o que eu faço? De 15 em 15, a cada quinta, hoje, às 8 da manhã, chegou para as vendedoras da loja, no grupo de WhatsApp que a gente tem, nós conectamos o ERP, e de novo, isso, onde a gente contrata um trem desse? A gente fez especificamente para elas, porque a gente não tem muita solução pronta de plug and play no mercado. Mas, de novo, isso aqui é para vocês entenderem como possível é, tá bom? O que é possível ser feito. Nós plugamos no ERP, e todo dia às 8 da manhã, eu leio todo mundo que comprou há 15 dias, pego, somo tudo que essa pessoa comprou e mando no grupo, onde está a vendedora e a minha esposa. E aí, a vendedora já vem com um link aqui, ó. Então, a Tamires comprou R$3.500 no dia 19/8. Se a vendedora clica nisso aqui, gente, ela já abre a conversa com a Tamires, já com uma mensagem pré-definida. Oi, Tamires, tudo bem? É a Gabi da L de Linda. Estou passando para saber como é que foi a compra que você fez. Usou o produto, deu tudo certo? Então, esse movimento é automático. E a gente chama isso aqui. E aí eu tenho um print que eu não venho colocando, que é quando a vendedora não pega o WhatsApp do cliente. Aí vem aqui uma alerta de falta, né? A menina não pegou, e aí a esposa vê, chama a atenção da vendedora e assim por diante. Então, isso aqui aumenta a nossa recorrência com a cliente. Então, de novo, automação e... Pode falar. Eu entendi direito. No momento da venda, a vendedora cadastra o cliente no ERP. Isso. No momento da venda, a vendedora já cadastra assim a Ellen dentro do sistema. A Ellen comprou R$3.500 hoje, com os produtos, lançou. E esquece. Ela não faz mais nada. Daqui 15 dias, esse robô vai passar nas vendas que aconteceram há 15 dias, vai pegar todos os clientes, dentre eles a Ellen, e vai mandar para minha vendedora, num grupo, onde está minha esposa junto. Tá legal? Oportunidade. Chama a Ellen, que a Ellen comprou R$3.500 há 15 dias e ainda não teve outra compra. Então a minha vendedora, a abordagem, um ponto legal, não é uma abordagem para tentar vender. É uma abordagem para saber se o uso foi legal, se teve uma boa experiência. E esse é o objetivo, fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência com a marca. E aí, isso pode ser usado. O cara instalou um projeto, né, de energia solar. 15, 30, 40 dias, eu posso ter uma régua de fazer isso de tempos em tempos. Quando a menina clica, né, na mensagem, eu falei para vocês, clica no link, vem a mensagem assim, ó. Oi, Tamires, tudo bem? Gabi da Área de Linda por aqui. Há alguns dias você fez seu pedido aqui na Área de Linda. Tudo certo com a sua compra? E ela manda para a menina. Por que a gente não manda automático? Eu poderia ter mandado automaticamente. Gabi, qual o problema? Tem compra que é uma compra que não foi uma compra, foi um consignado, sei lá, a menina ganhou de presente, então eu queria evitar mensagens automáticas para pessoas erradas. Então, a gente fez desse jeito, no semi-automático. E aí, para falar, David, mas como é que a gente faz isso? Pessoal, esse aqui é um dos sistemas que a gente usa, mas, de novo, não importa muito agora o sistema, importa o que ele faz. Olha só que interessante. Eu conecto qualquer planilha do Google a um disparo de e-mail, por exemplo, a um disparo de WhatsApp. Eu imagino o seguinte, você tem lá, você controla o teu negócio por planilha. Tá tudo certo, não tem problema. Tem uma planilha lá de clientes antigos, tudo certo. Quero disparar uma mensagem para esses caras, quero fazer uma condição especial, quero fazer qualquer tipo de coisa. Conecta a planilha, conecta o seu e-mail, poucos cliques, garanto para vocês que é super de boa, e aperta um botão, o de executar. Ele começa a disparar um e-mail. Você consegue trazer campos da planilha, você consegue fazer várias coisas aqui dentro. E cada bolinha dessa, a gente brinca que é um nó. E cada nó, eu poderia ter feito o seguinte: pego na planilha, mando por e-mail, depois que eu mando por e-mail para o cliente, eu mando mais um nó aqui, mandando um e-mail para mim, disparo executado com sucesso. Então, de novo, é para abrir um pouco a cabeça de vocês, das possibilidades que vocês podem implementar dentro dos negócios de vocês com relação à automação. Aqui dentro, eu tenho são 130, 140 clientes quase. Qual é a ideia? Nós temos os dashboards lá dentro, ali atrás de vocês, que não precisam mais olhar, tá tranquilo? É assim, nós antes tínhamos que checar saldo por saldo de cada conta, nós tínhamos que entender saúde de cada conta, qual conta tinha saldo zerado, qual conta não tinha saldo zerado. Imagina fazer a verificação de tudo isso. Então hoje, 4 da manhã, começam os nossos robozinhos pegar tudo isso, colocar em várias planilhas. Essas planilhas alimentam esses robôs e a gente dispara isso para o cliente, dispara para a nossa equipe. Tá? Então a nossa equipe começa o dia já sabendo que deu merda. Esse é o ponto maravilhoso de tudo. Tá?
E aí é que é o seguinte, as principais muletas, né? Porque assim, tem quem vai gostar muito disso, cara, que incrível, tal, e tem quem vai falar assim, não é pra mim. Não é pra mim porque eu não tenho tanto conhecimento, não é pra mim porque eu não tenho tempo para olhar para isso, não é. Um amigo testou e falou que não funciona, né? Não funciona na minha empresa e eu não acredito nessa tendência. O que acontece, gente? Vou voltar aqui porque isso é um ponto importante. Olha só, o mercado está ficando cada vez mais competitivo, o custo por lead está ficando cada vez mais caro, a eficiência operacional de vocês é o que vai definir muito da margem que vocês vão ter. Produzir conteúdo, está todo mundo produzindo conteúdo, está todo mundo dando a cara no Instagram, já não é mais uma virtude única e exclusiva tua. Então assim, está cada vez mais competitivo o mercado está transformando demais. Então assim, sabendo disso, o ponto de vista que eu carrego hoje para os meus negócios eu tenho o privilégio de ter conhecido isso antes não do mundo, antes dos meus concorrentes. Então, a gente vive isso há bastante tempo, há 2, 3 anos que a gente está trabalhando com isso. Então, vocês precisam conhecer, não precisam conhecer antes de todo mundo, só precisam conhecer e implantar antes do concorrente. Está tudo certo, mas vocês precisam dar esse primeiro passo. Então, pequeno, grande, não importa. Fazer uma automação, reduzir um funcionário, dá para fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Aqui não tem colaborador, então eu vou pular essa parte que não vai fazer muito sentido. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que de fato tenha feito sentido para a operação de vocês. E aí eu queria até falar para ela que a gente pode fazer o seguinte. Se vocês quiserem trazer negócio que eu digo assim, levantar a mão e falar assim, no meu negócio a minha dor é o que daria para fazer com inteligência artificial ou com automação. Para a gente poder estressar um pouco aqui mesmo, ao vivo com vocês, um pouco do que vocês podem ter de ganho dentro da operação de vocês com soluções como essas. Tá? E um último